bem por aqui? Riqueza Além do Dinheiro é o nosso bate-papo semanal para falar de autoconhecimento a partir das emoções e das escolhas da vida adulta. Eu sou a Juliana Bilha e aqui eu compartilho experiências e aprendizados que mostram que viver com mais leveza também faz parte de uma vida mais consciente. Bom, pessoal, o tema de hoje é um tema que mexe muito com as minhas emoções particularmente. A gente vai falar sobre amizades ao longo da vida. E eu decidi fazer algo diferente do que a gente vê por aí, que foi separar pelas fases da vida as nossas amizades. Então, eu até comentei que é um tema mais sensível para mim, porque as minhas amizades representam muito, muito na minha vida. Eu, de verdade, não sei o que seria sem as minhas amizades. Então, pode ser que eu me emocione, eu já adianto para vocês, mas é algo que realmente me toca profundamente, tá? Então bora, vamos falar de amizade. Vamos começar falando da amizade na infância. Para cada um, a amizade se configura também de uma maneira diferente, né? Cada um tem uma representação da amizade, até pela história do que viveu, mas a amizade para mim, ela já começou desde muito cedo na infância. O mais interessante é que quando a gente é criança, quando a gente inicia a amizade, ela não inicia por alguma idealização, alguma afinidade intelectual, nem escolhe as amizades por valores. Quando a gente é criança, a gente escolhe a amizade por presença. Então, um amigo, ele se torna fundamental para que a brincadeira aconteça. Sem o outro, né, sem os nossos amigos, os nossos brinquedos não ganham vida. E o amigo também, para mim, dá a sensação de que a gente não tá sozinho no mundo. É a primeira referência fora o nosso núcleo ali familiar, da nossa referência fora de casa. Então, vou contando um pouquinho para vocês de como as amizades começaram na minha vida por fases, e aí acho que vocês vão também encaixando, e aí talvez até uma lembrança boa sobre isso. Eu me lembro assim como primeira referência, né, minha prima Tati. Minha prima Tati, a gente tem 2 meses de diferença, ela nasceu em junho, eu nasci em agosto, então assim, é a minha primeira referência de pessoa próxima, mas ainda assim minha prima. Então, se a gente pensar fora o núcleo familiar, a minha vizinha de muro, a Dani, ela foi minha primeira referência assim de amizade, né, de pessoas fora ali da família. E a gente tinha 6 anos, né, de idade, e a gente conversava por um buraquinho que tinha no muro, que dava para ver a minha casa e a casa dela. E eu lembro de ficar assim, sabe, ansiosa para encontrar com a Dani naquele buraquinho que a gente conversava por ali. Então a gente ficava horas, gente, conversando até aquela amizade se estreitar. E aí, obviamente, a gente se encontrar para brincar, que foi um processo natural, né? Inclusive das mães conversarem até pra gente brincar. Mas por um tempo, a gente tinha aquele muro bloqueando a nossa brincadeira, e aí se tornou até mais lúdico, porque a gente brincava cada uma no seu espaço, e a gente se olhava a partir desse buraquinho. E eu lembro uma vez, gente, ai, criança, né? Uma vez as poucas vezes que a gente se desentendeu, eu me lembro só de 2 vezes na vida toda, tá? Assim, eu lembro que eu assoprei, assim, sabe a poeira do buraquinho? Foi no olho dela, assim. E ela começou a chorar, a gritar, porque, imagina, a terra dentro do olho. E eu lembro de ter sido a primeira sensação de tipo assim, nossa, eu machuquei alguém que eu amo, sabe? Nossa, será que ela vai querer continuar sendo minha amiga? E a gente era muito pequenininha. E por outro lado, também é tão lindo ver que criança não tem não só essa maldade em si, mas assim, não carrega, né, um rancor, porque daqui a pouco a gente estava conversando de novo e tal, e aí eu falei, nunca mais vou fazer isso, me desculpa e tal, mas ela tava com o olho irritado. Ai, gente, que horror. Mas enfim, olha só, me deu uma nostalgia, uma lembrança. Então a Dani com 6 aninhos, a gente se tornou bastante amiga. Aí, gente, ainda dentro da infância, fui pra primeira série, pra escola e tal, e aí, né, fui conhecendo os amigos, conheci a Fabi na escola, depois veio a Vidi. A Tati estava 1 ano à frente, então assim, a gente sempre estava caminhando juntas, e aí eu conheci a Kel, que era da minha rua também. A Kel era né, 1 ano mais nova que a gente, mas assim, nada impediu também da gente grudar. E aí
foi interessante também fazer trazer, sabe, todas as amigas meio que para próxima, assim, uma não conhecia a outra, a Dani estudava longe, não estudava com a gente, então apresentar as meninas, a Fabi era muito minha amiga na escola, a gente pequenininha, era grudada, e aí apresentar as outras meninas, né, que não faziam parte, então assim, foi muito gostoso esse início do que significa amizade para mim. Não é todo mundo que tem essa experiência, eu me sinto realmente muito sortuda, mas foi um processo muito legal. E aí já com 9 anos a gente começou a estreitar essas amizades. Só voltando um pouquinho, quando eu fiz as pazes com a Dani, fazer as pazes, né, é um exercício também de cura muito rápido. É onde a pessoa entende que, sim, eu fiz algo errado, a situação ali pode ferir alguém, mas que é possível consertar também e se desculpar e continuar uma amizade além daquilo, né, e a partir daquilo. Então esse foi um grande aprendizado para mim. E também sei que algumas crianças não se conectam facilmente, cada criança tem seu jeitinho, e de alguma forma elas podem pensar que tem algo de errado com elas. E eu acho que é muito importante dar o tempo de cada um, né, de conexão. Alguns vão se conectar com uma pessoa só e aí vai criar aquele laço de confiança. Outras pessoas como eu vão se conectar com mais pessoas e tá tudo certo, né? A gente não pode, não tem certo e errado, tem a conexão em si que eu acho que é o mais importante. Aí, gente, logo com 11 anos, né, então foi 9, fiquei mais um pouquinho só ali no meu núcleo de amigas, aí com 11 anos a Má chegou. A Má se mudou pro bairro e foi estudar, né, na escola que a gente estudava. E aí imagina, eu fiquei pensando assim, nossa, ela veio de outro lugar, ela não tem nenhum amigo, né, não tem nenhuma referência, e a gente começou a puxar ela mesmo assim pro nosso grupo. Eu acho que eu sempre tive um pouco isso, sabe, de ver quem tava um pouquinho mais distante e tentar trazer isso. E assim, gente, a Má é minha irmã, eu vou voltar a falar disso daqui a pouco, porque vai ter outras fases de amizade que ela vai aparecer bastante aqui, mas desde esse período aí foi entrosar todo mundo, e eu lembro que depois disso a Fabi mudou de escola. Eu não sei se foi antes ou depois um pouco, mas a Fabi mudou de escola e de casa, né? E foi assim pra mim muito devastador, porque a Fabi foi meio que minha primeira amiga da escola, né? Primeiro vínculo que eu fiz na escola, e a gente realmente uma dormia na casa da outra, aquela coisa toda. E quando ela se mudou de escola e de casa, foi algo traumático para ela, e para mim foi assim devastador. O que me ajudou bastante foi que eu tinha também esse núcleo, né, das outras meninas e tal, mas para a Fabi foi, acho que, mais pesado, porque ela estava indo para um lugar novo, assim como a Má estava chegando. Então foi muito doído. E a partir disso também depois a Dani se mudou de casa, que era minha vizinha e tal. Então foi um período de separações. Eu lembro de chorar muito, de ficar muito mal, e esse é um tipo de luto simbólico para a criança, né? Mas aí também é um aprendizado que ela entende que mesmo que a presença não seja ali diária, não seja constante, por mais que sim, claro, para a criança faz diferença, não tá ali todo dia, mas ela entende que a pessoa não tá desaparecendo, que é possível sim manter vínculos mesmo que não esteja uma presença física diária, porque para a criança é muito relativo, ela tá ali com alguém e aí ter essa significância para ela, né? E quando não está, também não deixa de ser um aprendizado. Olha, ela tá ali, vocês podem se falar, vocês podem se ver, né? Então isso foi um grande aprendizado para mim na infância, relacionada a perdas e a esse luto simbólico de uma amiga muito próxima se mudar ou ficar distante fisicamente de mim. E aí, gente, depois da mudança das meninas, então ficaram as 5 amigas que a gente chamava de as The Five. Que então ficou eu, a Má, a Kel, a Tati e a Vidi. Então, e aí a gente virou assim as inseparáveis, né? A gente ficava na rua o dia todo, praticamente, depois da escola. A gente tinha os nossos períodos de conexão muito forte. A gente foi crescendo, se desenvolvendo, se descobrindo, todas juntas, de conflitos com outras pessoas dentro de casa, ou o primeiro beijo, tudo isso a gente vivenciou juntas, e outras fases também.
ter esse vínculo, você sabe sabe se sentir pertencente de algo, sentir que você faz parte, que você tem uma conexão tão profunda de pessoas que vieram do mesmo lugar, da mesma raiz que você. Isso, gente, me deu tanta segurança para qualquer outro ambiente que eu frequentasse depois, porque é como se eu tivesse sempre um lugar para voltar, sabe? Então, elas significaram e significam, né, isso para mim. Eu sempre tenho para onde voltar. Aí saí do colégio público e fui para um colégio particular fazer o ensino médio. Então, as amizades do ensino médio, que aí a gente já tá mais mocinha. Nesse ambiente, eu aprendi muito, que foi o início, né, sobre comparação, pertencimento e identidade. A gente, de um modo geral, começa a querer caber e a se adaptar. Eu estava num ambiente novo, era uma escola elitizada, onde eu tomei contato com outro tipo de poder aquisitivo mesmo, as pessoas tinham mais dinheiro. Aqui eu não vou citar tantos nomes, gente, daqui pra frente, porque senão vocês vão ficar muito doidos, tá? Mas eu quero contar um pouquinho desse contexto. Então, nessa fase, eu comecei a perceber que nem todo lugar... geralmente as pessoas são aceitas sem que elas precisam se ajustar de alguma forma. Eu não sinto que eu precisei me moldar tanto para caber, assim, eu consegui fazer amizades que eu também carrego até hoje. Por mais que eu tenha percebido isso muito cedo, sobre a questão de fazer alguns ajustes para se adaptar, eu não sinto que foi nada traumático, não. Eu tava sentindo mais uma pegada de descoberta de algo novo, sabe? Então, fiz amizades incríveis, algumas que eu carrego até hoje. A gente, obviamente, não tem tanta proximidade. Se a gente se encontrar, vai ser a mesma patifaria. Então, a gente viajou juntas. Foi quando eu comecei a querer me vestir melhor, a querer roupa de marcas. Sabe quando o adolescente começa a querer calça de marca, blusa de marca? Tinha os Keds na época, as calças X, as bolsas tipo da Louis Vuitton. Era essa pegada, tá? Então, você vê, formas da gente ir entendendo a nossa identidade e ao mesmo tempo tentando se ajustar àquele meio que a gente vive. Então, eu também passei por isso. Teve alguns conflitos de adolescentes, de amigas muito próximas, sabe, até de ciúmes muitas vezes. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com essa questão com ciúme, mas então aconteceram algumas quebras de laços, esse período assim, foi difícil, que eu me senti culpada. Então assim, aqueles, sabe, tipo aquela série Confissões de Adolescentes, mas foi um período tão legal pra mim. Eu aprendi a pegar ônibus e voltava, então eu me senti independente. Também questão de primeiro amor, aquelas coisas de você se arrumar porque alguém vai te ver. Então é todo um sentimento ali que envolve, né, um mistério, uma descoberta. Então foi uma fase muito incrível, essa fase do ensino médio. E vocês aí, comentem como é que foi a fase de vocês, tanto de criança, vocês têm amizade de infância? Comenta aqui. E se vocês carregam também do ensino médio. E agora, me formando psicanalista, eu entendo que nessa fase, né, dessa adaptação, desse encaixe, desse ajuste para pertencer, eu também estava criando o meu falso self. Vocês já devem ter ouvido essa palavrinha. E o falso, gente, não significa que eu era falsa com as pessoas, tá? O falso self significa criar uma camada de proteção para adaptação. Como se a gente criasse uma versão da gente mesmo para conseguir circular em ambientes que não são aqueles da nossa raiz, vamos dizer assim. E a gente faz isso o tempo todo, tá, gente? A gente tem no trabalho, a gente é de um jeito, às vezes no ambiente social a gente é de outro, e faz parte, todo mundo faz isso. E a grande questão que a gente precisa ficar atenta com relação a esse falso self, eu tenho visto ele virando a identidade de muita gente, né? De a pessoa se perdendo ali, não sabendo quem é,
porque tem um personagem para cada cenário, que, entre aspas, ele pode te ajudar a sustentar ali um papel na carreira, em relacionamentos e tudo mais, mas isso também não deixa de ser perigoso, porque o risco não é só se perder de quem você é, mas é também de perder a referência de quem você seria fora dessa adaptação. Será que aqui é realmente onde eu quero estar? Eu acho que tem o período sim de adaptação e de pertencimento, a gente acaba colocando sim, né, uma proteção, vamos dizer assim, para essa adaptação, mas tomar cuidado para esse falso self não se tornar a sua própria identidade, você se perder ali, você realmente se tornar aí uma pessoa que ninguém reconhece, que você não se reconhece. Só esse cuidado que a gente precisa tomar. Gente, amizades à distância. Eu tenho realmente essa experiência, mas eu quero falar de algo que antecedeu isso. Então, para o ensino médio, eu segui com a Má, né? Então a gente ficou mais grudada ainda do que a gente já era. As meninas foram para outras escolas, mas a gente sempre juntas, tá? Nosso grupo sempre juntos, mas com a Má eu também fui para esse contexto do ensino médio. Conforme a gente, né, ficou adulta, foi trabalhar, foi fazer nossas coisas, cada uma na sua área, num certo momento ela me falou que estava indo morar nos Estados Unidos com o futuro marido. Gente, foi assim, eu acho que um período sombrio para mim. Eu sou péssima com datas, péssima, não sei quando foi, tá? Mas eu lembro do sentimento, eu senti como se meu chão desaparecesse. E eu sei que ela também se sentiu assim. Inicialmente, né, falou, não, talvez eu fique um período, vamos ver como é que vai ser e tal. Mas, gente, eu lembro de ter crises, assim, de choro, eu já estava casada com o Samuel, só que eu e a Má, a gente tinha uma rotina de vida adulta também, a gente fazia pilates juntos, ela é madrinha do Gui, ela me ajudou a cuidar do Gui, então a gente teve todo um laço ali, muito profundo para chegar nesse período da amizade à distância. Nunca tive essa experiência, não sei como seria, tinha muito medo da gente se afastar, até porque, né, o advento das redes sociais não era tanto igual é agora, então assim, eu tinha obviamente, mas eu tinha muito medo, assim, a gente quando tem medo de algo, a gente acaba não conseguindo pensar, e eu lembro de sentir muito medo, de ficar muito triste, e foi mesmo assim um outro processo de luto, porque eu ouvia nossas músicas e aí eu desabava, aí eu ia pro Pilates chorando, porque era o momento que a gente ia junto. Ela tava desse jeito lá também, ela tava super mal, a gente se falava, e ela querendo ir embora, e nossa, foi um período muito difícil. E aí, gente, nunca que eu ia imaginar que anos depois eu seria a pessoa que estaria me despedindo das minhas amigas do Brasil, né? Obviamente, daí já num ambiente amplo de amizade. E vocês sabem que eu tive a noção real dessa questão da despedida e o quanto que houve essa falta para alguns amigos, né? Para algumas amigas, dizendo aqui. Eu fui perceber recentemente, quando eu falei para elas que eu tomei a decisão de voltar para o Brasil agora em 2026. Gente, a reação das pessoas foi tão... eu nunca esperava, sabe, assim, ai amiga, graças a Deus, meu Deus, foi a melhor notícia que eu tive, eu tô precisando tanto de você. Me parece um cuidado, um carinho tão grande de não terem colocado esse peso, essa pressão de falar o tanto que elas queriam que eu ficasse, ou que estavam sentindo a minha falta, ou que precisavam de mim, justamente talvez para não deixar esse peso maior, vamos dizer assim. Mas eu só tive essa dimensão das pessoas verbalizando quando eu falei da volta. De alguma forma elas se sentiram confortáveis agora em falar o que elas estavam sentindo. E aí eu tive a dimensão, caramba, as pessoas sofreram com a partida, com a mudança. Eu não tinha dimensão, porque até então, tipo, eu falei, nossa, não sei o que, foi uma choradeira, aquela coisa. Mas ainda assim, tipo, né, cada um vai seguindo sua vida, a gente vai manter contato e tal, mas não, realmente houve um sofrimento, né? E aí eu pude entender a dimensão do que eu senti lá atrás com a Má e do que as pessoas provavelmente sentiram e eu não percebi. A amizade à distância, gente, ela pode funcionar sim, eu acredito nela, eu vivenciei ela das duas pontas, tá? Eu ficando e eu partindo.
eu sei como é a dor, o que sente, mas é possível sim manter. De novo, são estruturas diferentes, né? Obviamente, quando você tá lá atrás, você quer a presença física, depois a vida vai acontecendo, as pessoas vão cuidando da própria vida, mas a gente vai encontrando um cantinho para nutrir aquela amizade. Foi isso, eu acho que eu particularmente faço muita questão de nutrir as minhas amizades, faço muita questão, eu sou aquela pessoa que eu mando mensagem perguntando, você tá bem? Ou às vezes eu sonho muito, né, gente, com os meus amigos, então eu mando, sonhei com você, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu sou essa pessoa. A minha forma de demonstrar carinho, demonstrar estou aqui, eu lembrei de você, eu me importo com você, então eu vou nutrindo. Eu sei que algumas pessoas, eu vejo até pelo Samuel, assim, o quanto ele queria ser mais próximo e ser aquele cara que manda mensagem e tal. Eu acho que talvez para homem seja um pouco diferente do que é para nós, né, mulheres. A gente talvez sinta que tem uma abertura maior, não sei, gente, não sei. Mas eu sei que talvez não seja todo mundo que seja assim, mas pra mim isso é uma forma muito legal de manter as amizades, de continuar com assuntos atuais para que a gente continue esse vínculo, sabe? Por mais que eu tenha amizade sim, que faz tempo que eu não converso, e aí quando se encontra é a mesma coisa, acontece muito isso, mas eu gosto muito de manter também assuntos atuais para que a gente sinta que tá vinculado, sabe? Que sinta que a gente não perdeu a conexão. Então, eu senti muito isso agora, né, com a verbalização da minha volta para o Brasil. Gente, e amizades no trabalho, hein? No trabalho, eu acho que é bastante desafiador, né, fazer amizades e permanecer com amigos. Eu tenho bastante colegas de trabalho que não viraram vínculos de amizade, mas os que viraram, que dá pra contar na mão, são amizades que eu quero levar pra vida toda, assim. Nossa, assim, são pessoas que eu amo demais. E sabe aquela amizade de trabalho? Eu acho que é aquela... Por exemplo, comigo aconteceu isso. Gente, eu olhava pras meninas assim, sabe? Só de olhar, a gente não precisava dizer nada. A gente já entendia, ou já tinha as nossas piadas internas, a gente já batia o olho e já... Tipo, não precisava falar nada. Eu tenho essas amizades de trabalho, né? Inclusive, por exemplo, a minha sócia hoje é uma das minhas amizades de trabalho. Mas isso é muito gostoso de onde a gente passa. No caso, eu tenho muito isso comigo, assim, onde eu passo, eu gosto de deixar boas sementes de amizade, sabe? Como a amizade é muito importante para mim e eu cultivo as minhas amizades, eu não tenho preocupação de eu tô longe e a gente não vai se ver, né? Eu não tenho, porque eu realmente sou uma pessoa que cultivo amizades. Então, no trabalho foi assim. Depois, esses ciclos de trabalho, eles vão encerrando e talvez até com uma agilidade maior do que outros, né? Do que, por exemplo, amizades de infância e tal. Porque, putz, vai pro outro trabalho, vai seguindo a vida. Mas os vínculos que eu conquistei de amizades mesmo, tá? Não de colegas, de amigos, de frequentar a casa, de conversar, esses vínculos são muito legais. Então, assim, se você tem vínculo de trabalho, cultive esses vínculos, porque, olha, é muito gostoso, é muito legal. Aí, gente, a gente falando um pouco sobre expectativas com relação à amizade. Esse tema é delicado, porque quando a gente coloca expectativa ou muita expectativa numa pessoa, né, nesse relacionamento de amizade, e a gente tem aquela percepção de que eu faria isso, a pessoa deveria fazer o mesmo, eu sou assim, a pessoa deveria ser o mesmo, isso é muito perigoso. Eu acho que é um ponto que é mais difícil manter uma amizade, né, de longo prazo quando se tem muita expectativa sobre a outra pessoa, sabe? Isso eu tô falando, gente, por experiência de amizade há anos, eu não sou nenhuma expert em amizade, não, mas é algo na minha vida, esse quesito, que eu acho que tem dado muito certo. Então, se alguma coisa, né, ajudar vocês e vocês quiserem pegar, vou ficar feliz, se não, segue a vida. Mas eu acho que essa questão da expectativa na amizade é um fator de que muitas amizades se desfazem.
né, pensando aqui cá com os meus botões, não é só esperar que a pessoa faça o mesmo que você ia fazer, mas é esperar que a pessoa tenha a mesma lógica que você tem. As pessoas são diferentes. Se põe essa expectativa sobre o outro, você tá fadado a se frustrar. Isso é fato. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que falo pra caramba, né? Vocês devem perceber aqui, pra ter um podcast falando quase 1 hora, porque tem assunto, meu povo. E eu tenho amigas muito mais introspectivas, mais discretas e tudo mais. Então, se eu não respeitar esse jeito delas, eu só, né, eu vou querer amizade só que tenha o mesmo perfil que o meu. Gente, não vai rolar, né? Aliás, muito pelo contrário, eu quero pessoas que sejam diferentes de mim, totalmente diferentes de mim. Mas obviamente que a gente tenha um laço que a gente consiga se conectar, porque a amizade pra mim é conexão, não é a pessoa pensar como eu, ter os mesmos ideais que o meu. Pra mim é vínculo, é conexão. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou uma pessoa, gente, que eu sou péssima com datas. Eu não sou uma pessoa que fico dando presentes, que gosta de escolher presente. Eu não sou essa pessoa. E eu, eventualmente, tenho amigas que são extremamente carinhosas, atenciosas, que tudo dá presente, lembra, vem na casa, às vezes do nada dá presente. Se essas amigas vão querer que eu funcione como elas funcionam, não vai rolar, a amizade não vai durar, porque não por mal, não é por mal, mas cada um é de um jeito. Então eu acho que essa questão da expectativa é entender primeiro que as pessoas são diferentes, entender que as pessoas não vão ter a mesma lógica que a sua, entender que se você faz algo pra alguém, você tá fazendo porque você quer fazer, certo? Esse seria o principal, esse seria o ideal. Agora, se você tá fazendo pensando que a pessoa tem uma responsabilidade de fazer a mesma coisa por você, também tá fadado ao fracasso essa amizade. Eu acho que essa questão da expectativa é muito delicado. Porque eu, por exemplo, gosto muito de falar as coisas abertamente, né? Então, por exemplo, eu tenho amigas que ficam assim, eu tô te atrapalhando, eu tô te interrompendo, e aí eu deixo muito claro o seguinte, amiga, se eu falar pra você que eu vou fazer algo e que eu posso fazer algo, é porque não vai me atrapalhar, eu não tô fazendo de má vontade, eu não tô pensando nada sobre você ou sobre a situação, eu realmente posso. Se eu não posso fazer, ou não dá, ou eventualmente, não quero, eu vou falar. Mas essa, gente, sou eu, essa é a minha personalidade. Então a pessoa, se eu tô fazendo algo pra alguém, a pessoa, eu gostaria, pelo menos, de demonstrar que a pessoa soubesse que eu estou fazendo, primeiro, sem esperar que ela faça em troca, sem esperar que ela faça de volta. Isso não passa pela minha cabeça, não passa. E outra coisa, sem ficar, ai, desculpa, eu tô atrapalhando. Gente, eu sou meio prática com isso, eu não sou muito, talvez, delicada nesse sentido, né? Então eu acho também que não é para as pessoas serem assim ou mudar o jeito que são, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a clareza de você comunicar a forma que você é e as pessoas irem se conectando, poxa, eu sei que aquela amiga é mais sensível, talvez eu não vá falar de uma forma direta como eu sou, como a minha personalidade é, mas sim, eu vou colocar os limites que eu tenho que colocar. Eu vou falar, amiga, não dá pra fazer isso, eu não posso fazer isso, ou vai me atrapalhar se fizer isso. Agora, quando eu falar vou fazer, fique absolutamente em paz, né? Então acho que essa clareza ajuda a manter amizades duradouras e também setar as expectativas. Eu acho que é um pouco disso. E aí, gente, já emendando em amizades que frustram a gente, eu tenho percebido ao longo desses anos que essa questão de se frustrar com a amizade também tá ligada a essa expectativa, né? Porque a gente só vai se frustrar porque a gente criou uma expectativa e isso é nosso, que é nosso, que é da pessoa, é da pessoa. Às vezes a gente joga pra pessoa algo que a gente criou. Então, eu vejo muito que essa questão de se frustrar com algum amigo, né, ou com a atitude de algum amigo, obviamente estamos falando de algo nada sério que aconteceu, né, porque tem amizades e amizades, mas geralmente eu vejo que às vezes é alguma coisa, gente, que ficou mal falada, que ficou, sabe, um pensando uma coisa, o outro tá pensando outra coisa, não houve comunicação, e aí acabou-se uma amizade porque não houve diálogo. Olha isso! Eu lembro uma vez que uma amiga, eu mandava mensagem e respondia meio monossílaba, sabe? Sim, não sei o quê. Falei, ué, essa amiga fala pra caramba, por que tá assim?
Aí eu mandei, miga, tá tudo bem? Não sei o que lá, sim. Aí mandei outro dia, aí mandei outro, aí mandei outra, tudo assim. Aí eu falei assim, ó, eu já entendi que aconteceu alguma coisa. Eu não sei o que foi, né? Você não tá me dando a possibilidade de saber o que foi, nem pra eu me desculpar se eu fiz alguma coisa errada. Então, eu vou dar o seu tempo, não vou ficar mandando mensagem, já compreendi que alguma coisa aconteceu. Quando você tiver, né, melhor ou no seu tempo, tô aqui, me manda mensagem, tudo certo. Passou um tempinho, ela mandou, ai amiga, eu achei que, sei lá, a gente não tava conseguindo mais se encontrar, mas você tava se encontrando com outras pessoas e isso me magoou. Falei, ai, muito obrigada de você ter falado. Falei, tô morrendo de saudade de você, vamos se ver, não sei o quê. Gente, a gente marcou, se viu, ela viu que foi só um desencontro ali momentâneo, que ela é a rainha da minha vida. Mas aconteceu. Agora imagina se numa dessa eu não dou abertura para ela falar, ela também não fala. Tinha acabado uma amizade de tipo assim, amigas e irmãs. Vocês têm noção? Eu não consigo imaginar a minha vida sem ela. A comunicação, como é importante com relação a se frustrar com alguém, é isso, tá? Lembrando de novo, claro que tem casos e casos, às vezes é algo muito grande, a gente sabe, né? Seres humanos, e aí tudo pode acontecer. Tô falando dentro de um ambiente ali tranquilinho, mas que desentendimentos acontecem, frustrações acontecem. Ô, gente, e amizade nessa era digital, hein? Será que dá para ter amizades sinceras, duradouras, somente através das redes sociais ou online, né? Eu comentei com vocês agora sobre morar fora, que, gente, se não fosse isso, era uma forma muito mais difícil de conexão. Bastante gente conhece as pessoas online, eu nunca conheci alguém unicamente online e se tornou minha amiga pessoal. Eu geralmente tenho as amizades e aí a gente mantém o contato online. Eu penso que a gente nunca esteve tão conectado e tão superficialmente desvinculado, sabe? Eu não sei se vocês sentem isso. Não sei se depois da pandemia isso também se modificou, a forma de que as pessoas se relacionam. É uma coisa que acontece, como eu sou, né, criadora de conteúdo e eventualmente as pessoas sabem mais até da minha vida do que normalmente saberiam, eu às vezes tenho uma sensação diferente, porque assim, ó, por exemplo, eu encontro alguém, né, talvez nem tão minha amiga, mas colega e tal, encontro alguém e alguém fala assim, nossa Ju, e tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu olho, eu falo assim, gente, será que eu falei isso pra pessoa, não sei o que? Ela falou, não, eu vi nas redes sociais. Aí eu falo, caramba, olha só, a pessoa tem esse senso de proximidade comigo, mas não foi dito pra pessoa em si, né? Então isso às vezes cria um negócio, mesmo, ó, eu sou criadora de conteúdo desde 2019, então isso ainda às vezes me assusta de alguém encontrar e falar alguma coisa que eu falo, caramba, né? Eu coloquei, eu falei isso e tal, tá tudo certo, mas já aconteceu coisa tipo assim, eu achando que tava abafando, nossa, deixa eu te contar tal coisa, aí eu falei, ela, ah, eu sei, eu vi no seu Instagram. Aí o Samuel olha pra mim e fala assim, tá vendo? Ai, gente! Então, também tô aprendendo, ó, esse meio termo. Eu acho que eu era muito mais exposta nas redes sociais, hoje não tanto. Aliás, bem menos, bem menos. E isso também, de alguma forma, faz parte do amadurecimento, né? Do que é importante que as pessoas saibam ou não saibam. Existe vida offline. Na verdade, a maior parte da nossa vida, ela é offline. É um trechinho só que você tá vendo, mas não é nem um terço do que as pessoas passam. Então, assim, às vezes eu sinto isso, que as pessoas sentem que estão muito conectadas, mas estão mais desconectadas de um vínculo mais profundo, sabe? Eu não sei se vocês sentem isso. Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que vocês sentem. Gente, e nas amizades tóxicas, hein? Porque tem umas amizades que puxam a gente pra baixo, é aquela âncora que, olha, eu, graças a Deus, não tenho pessoas assim ao meu redor, graças a Deus. Mas olha, cada história no Cadeia Conta no Não Inviabilize, que de verdade eu fico de cabelo em pé, assim, de falsidade, de passar perna em trabalho, de roubar marido, namorado. E acho que assim, a grande questão dessas amizades tóxicas, eu acho que é entender também uma linha de quando é uma fase ruim
de quando é um comportamento abusivo. Porque a outra pessoa que está fazendo, claramente não vai ter o limite, porque senão não estaria fazendo. É a gente que tem que colocar esse limite. Então isso é tão prejudicial. Essas amizades para mim, assim, é descartar, é não ter na vida, é não, pronto, acabou, sabe? Eu entendo que tem várias coisas, poxa, a pessoa às vezes que não tem muitos amigos ou que se sente sozinha, só vê aquela pessoa como referência e é todo um processo, né, de desconexão, de luto e tudo mais, mas assim, gente, não dá. É muito melhor você ficar sem essa âncora do que com essa pessoa junto na sua vida. Então, se você percebe que essa amizade tá te diminuindo com frequência, se essa amizade é uma via de mão única, é só você que faz, a pessoa não. Se essa amizade tá indo para um caminho de abuso mesmo, sabe? De todos os tipos de abuso psicológico, abuso emocional, extremamente, né, ciumenta, cobrança e tudo mais, vaza. Se você tem medo, se você precisa se proteger, se você começa a ter até sensações físicas ao contato com essa pessoa, cuidado, é um alerta grande de abuso psicológico. Então, assim, sai fora, tá? Essas pessoas tóxicas não merecem estar perto de você. Aí eu tava pensando aqui nas amizades e relacionamentos, né? Eu acho que é uma fonte também, vamos dizer assim, às vezes de afastamentos, né, de amizade, quando a amiga começa a namorar e você não tá namorando, ou vice-versa. Quando começa a namorar junto, ainda sai junto, sai de casalzinho, aquela coisa, mas e quando não acontece isso? Então, eu acho que também tem alguns conflitos ali de amizade, que às vezes a amiga fala: ai, amiga, agora você só fica com o namorado, você não tem um cantinho pra mim, você não me dá esse acesso mais. É claro que a gente precisa entender o momento de vida da pessoa, é claro que essa pessoa vai precisar dividir a atenção, né? Então, tem todo o contexto ali, mas essa divisão de atenção, eu acho que sempre tem um lugar para amizade. Como eu faço muita questão, eu também sempre fui uma pessoa que estive em um relacionamento. Gente, eu fiquei solteira, comecei a namorar com 15. Eu fiquei solteira 1 ano da minha vida, que foi dos 19 aos 20. Eu nunca fiquei solteira. Então as minhas amigas sempre precisaram conviver comigo e com um relacionamento. Então, o que sempre rolava assim? Eu trazia todo mundo pra junto. Eu tenho essa questão assim de unir, né, de trazer todo mundo pra perto e não ter grupos. Ai, que esse grupo é isso, que esse grupo é isso. Não, meio que meus amigos, todo mundo se conhece, assim, a maioria, né? Se conhece, eu vou introduzindo mesmo. E meus namorados, eu nunca tive problema, assim, de as amizades sentirem, talvez, sim, sentem sim a ausência. Poxa, queria estar com ela agora, ela tá com o namorado. Isso sim, óbvio que elas sentiram. Amigas, comentem aqui que eu quero saber. Fala, bota a boca no trombone. Mas assim, então isso sim, mas eu nunca deixei de ter os momentos com elas. A gente sempre teve os nossos chás da tarde, ou vai pro shopping com uma, ou vai almoçar com outra. Eu sempre fiz questão desses movimentos. Então, Ju, mas tem relacionamento que o namorado fica com ciúmes. Daí eu já acho que você tem que rever o relacionamento e não a amizade. Gente, eu sou muito prática, tá? Às vezes as pessoas pensam: nossa, mas não é simples assim. Ok, não é para a maioria das pessoas. Para mim, eu funciono assim, né? Então, eu nunca tive problema com relação a namorado. Ai, aquela amiga, eu não quero que você seja amiga. Ou a amiga falar: ai, amiga, se você tiver com esse boy, eu não vou, a gente vai se afastar. Nunca tive, até porque eu sempre mantive os limites muito claros. Então, o boy vai saber que eu tenho meus momentos sim com as minhas amigas, isso é saudável, isso é necessário, isso é saúde mental. E os momentos que eu tô com ele, eu tô com ele, querendo estar com ele e tudo certo. E as amigas a mesma coisa. Então, eu assim, de verdade, gente, tô falando do fundo do coração. Eu não tive esse problema, eu sei que bastante gente tem, eu já vi amizades, pessoas próximas a mim terem esse tipo de problema.
Mas eu sou tão fã de conversar claramente, sabe? Eu acho que a gente resolve tanta coisa falando as coisas, né? Obviamente a gente tem que sentir sim uma certa abertura. Quando eu não sinto abertura para falar as coisas, eu não falo. Não sou aquelas, né, que fica falando achando que todo mundo tem que ouvir ou enfim, nada disso. Não sou essa pessoa. Mas quando falo de mim, algo relacionado a mim, eu tenho muito esse perfil de deixar as coisas claras ou deixar as minhas intenções claras, porque às vezes é uma atitude, mas não é a intenção. Então eu acho que deixar a intenção clara é muito importante. A gente vê tantos relacionamentos também abusivos, né? Tóxicos, que afasta todo mundo da pessoa, eu tenho paura disso. Afasta todo mundo da pessoa e a pessoa se vê isolada. Ó, amigas, não vou afastar, tá? Se eu ver que tá afastando, ó, eu vou rodar a baiana. Mas assim, eu sei que isso acontece especialmente no primeiro namorado, o começo ali, porque a amiga fala, ela era só minha, e agora eu tenho que dividir, mas isso é um crescimento tão grande. A gente aprende a dividir desde lá da infância, não foi? Os brinquedos, os amigos, e a gente vai dividir sempre, não dá pra ter tudo só pra gente, né? A gente entende que não é a última bolacha do pacote, que o mundo não gira ao nosso redor, não é? É muito bom aprender isso, isso é libertador, na verdade. E os relacionamentos podem coexistir com as amizades. Quem não quer fazer dessa forma, tá tudo certo, não julgo, mas pra mim isso é muito importante. As minhas amigas já me sustentaram em fases tenebrosas, né, de vários lutos. Ainda hoje elas fazem isso, e não só porque elas fazem isso, mas o que elas representam, né? Só delas estarem ali, mandar um oi, né, um oi cabrita, um oi vagabunda. Ai, gente, eu vou cortar essa parte. Nossa, já me dá um quentinho no coração que vocês não têm ideia. E as amizades e maternidade, hein? A gente sabe que é uma fase extremamente desafiadora para as mulheres. É um tempo que a gente precisa dedicar para um serzinho que não... Olha, durante um tempo não tem mais nada na nossa cabeça, sabe? Eu vou falar um negócio pra vocês, gente, da minha experiência. Eu engravidei cedo, né? Eu tive o Gui com 21 anos. E as minhas amigas, né, sempre estiveram comigo, né? A Má é dinda do Gui, por exemplo. E eu passei todo o processo de gravidez, assim, muito próxima delas. E isso foi extremamente importante pra mim. Porque, assim, quando eu engravidei, imagina, gente... Nenhuma amiga minha tava grávida, nenhuma amiga minha tava nem pensando nisso, gente. Com 21 anos, nem eu, na verdade, eu não tava pensando nisso. Então eu não tinha pessoas próximas que estavam vivendo a mesma fase que eu tava vivendo. Eu entrei numa outra fase muito, assim, abrupta, vamos dizer assim, que pela qualidade das amizades, pela conexão, pela profundidade... Eu não fiquei com receio de me sentir sozinha, delas me abandonarem, elas estarem lá na curtição e eu estar vivendo outro momento. Eu não tenho essa recordação ou esse sentimento de ter me sentido assim. E eu fico tão feliz de não ter esse sentimento, porque essa fase a gente vai ter um episódio falando sobre maternidade, que eu acho muito importante a gente falar disso. Mas com relação às amizades, pra mim... foi assim, algo muito importante. Então acho que nessa fase é um esforço ainda maior, mútuo, para não romper os vínculos, né, para manter a conexão, porque elas, minhas amigas todas, gente, muita sensibilidade para entender meu momento. Ai, meninas, hoje não vem aqui, não tô afim de receber ninguém, tô mó down, tô me sentindo horrível, e outros que elas percebiam que eu queria e aí todo mundo ia me dar colo. Então isso foi muito legal, assim, por exemplo, a Má, o Gui, sabe, de cuidar, outras, né, amigas também. Gente, foi visitar o Gui, gente que eu nem imaginava, as meninas do ensino médio foram todas visitar o Gui. Amigas que eu fiz nesse período de quando o Gui nasceu, que assim, olha... considero assim amigas e irmãs, eu conheci, ou seja, elas estavam em outro momento da vida delas, elas estavam, nem pensavam em ter filho, tá namorando e tal, e aí a gente ou foi pra praia junto, ou tinha algum vínculo de trabalho, e aí, assim, gente, eu não tenho o que falar,
eu não tenho o que falar. Então, assim, as mães se sentem muito sozinhas nessa fase. Então, amigas, por mais que, obviamente, ninguém quer ultrapassar um limite, né, quer deixar a pessoa muito à vontade, mas eu acho legal, sabe, manter pelo menos a mensagem, como você tá, como é que você tá se sentindo, deixar a pessoa falar, deixar a pessoa desabafar, isso já ajuda muito. Porque nessa fase, gente, o tempo deixa de ser disponível, você não consegue estar fisicamente presente, você está dedicando a sua atenção para um outro momento da sua vida, um outro desafio, né? E tem várias fases que são muito, muito complicadas, assim. Então, e as pessoas que não estão passando, elas não vão entender e elas não são obrigadas a entender, tá tudo certo. Mas eu acho que é mesmo ouvir o outro, verdadeiramente ouvir o outro, sabe? Em muitos casos a energia mesmo deixa de ser compatível. Então é claro que quem está mais próximo ainda você vai conseguir dar abertura de se conectar. As outras que estão realmente numa outra energia, uma outra vibe, vão se afastar nesse período e tá tudo bem. Eu acho que não é a gente ficar pensando que é sobre nós, sabe? Porque daí vira tudo sobre nós, não é sobre nós. É sobre cada um tá no seu momento de vida e eu acho que tá tudo certo. E aí a gente volta de novo lá na expectativa. Se você põe uma expectativa X sobre algo, a chance é muito grande de não corresponder ao que você está imaginando. E eu acho que também nessa fase as prioridades deixam de ser negociáveis. Então, ainda no relacionamento, você consegue negociar, né? Ó, hoje eu vou, sei lá, almoçar com a minha amiga e tal, a gente se vê mais tarde. Ou, sei lá, um final de semana eu vou tomar um chá da tarde, você vai fazer alguma coisa aí. Agora, na maternidade já não dá muito para fazer isso, especialmente quando acaba de nascer, tem o período ali do puerpério e tudo mais. Eu vou contar depois um pouquinho no episódio para vocês como é que foi a minha experiência com a maternidade. Eu acho que assim, também é a gente, sabe, tentar saber dosar, deixar assim as mais próximas, né, que você não vai se sentir julgada, que você não vai se sentir tão para baixo, deixar se aproximar, também não colocar um muro tão grande, uma barreira tão grande, mas entender sim que são momentos de vida diferente. E é isso. Não tem o que fazer, não tem fórmula mágica, vai ser uma outra adaptação. E aí, né, conforme a criança vai crescendo, aí vai conseguindo, voltando ali a uma rotina diferente, não vai ser igual era antes, aceite isso, mas vai ser de uma forma diferente. E quem sabe também se não vai ser melhor. Não é mesmo? Gente, e tem amizades também que partem, tem ciclos que se encerram, e é isso, sabe? Eu acho que a gente também aceitar que isso faz parte da vida, né? Como eu falei, eu tive amizades fortes que aí, né, do ensino médio, por exemplo, uma grande amiga, a gente, enfim, rompeu e tal, e eu tenho um carinho muito grande, mas eu entendo, sabe? As pessoas têm direito também, ou delas se afastarem, não, né, não vai ter uma conexão, então nem sempre tem uma briga, precisa ter uma briga declarada, às vezes só vai espaçando as conversas, a intimidade vai perdendo espaço, e aí quando a gente percebe, aquilo já não é mais do mesmo jeito, já não é aquele natural, assim, de você ser quem você é perto daquela pessoa, já é como se fosse um colega de vista ali, uma pessoa, né, que tá mais afastada, assim. Então isso faz parte também, né, amizades que se encerram e não tem mais conexão, se acabam. Eu tive amizades assim, né, de pessoas que, gente, eram muito próximas, a gente dormir junto, viajar junto, trabalhar junto, fazer tudo junto, e hoje, tipo, eu não sei o que ela tá fazendo, não sei real. Na época foi, assim, muito intenso, e a gente não brigou, não teve absolutamente nada, nada. Se eu ver, vou agarrar e tal, mas simplesmente foi indo, né, foi dissolvendo, então as amizades, elas acabam naturalmente, acabam por uma seleção natural da vida, acaba por ciclos diferentes, energias diferentes, pensamentos diferentes. Então, assim, eu acho que é também a gente entender o final desses ciclos. A gente não tem vários ciclos que vai se encerrando? De amizades também. Elas acabam e às vezes se a gente, né, entende que aquilo tá dolorido, eu acho que precisa ir trabalhando isso, né? A pessoa que quiser um corte total, a gente não tem muito o que fazer. É igual relacionamento, terminou. Faz parte também a gente entender esses ciclos. E aí temos as amizades para a vida toda. Eu, de verdade, me sinto privilegiada por ter essas amizades para a vida toda.
e cada cantinho que eu passo, cada lugar que eu passo, sempre vem alguém, sabe? E isso pra mim, gente, olha, eu falo pra vocês que não tem nada no mundo, isso pra mim é impagável, até porque como eu falei que amizade pra mim é muito importante, né? Eu realmente gosto, cultivo, gosto de ter amigas, gosto de conversar, gosto de ouvir as histórias, gosto de fofocar, gosto de debater X coisa. Então assim, isso pra mim é tão importante, então eu tenho muitas amizades para a vida toda, que eu tenho certeza que vai ser para a vida toda, não tenho a menor dúvida. Eu e as meninas lá, as The Five, a gente até comenta de comprar um terreno e construir as 5 casas ali dentro daquele terreno pra gente envelhecer juntas. A gente fala disso, né, sobre esse objetivo de vida. Se a gente vai fazer, não sei, mas a gente fala que a gente queria, assim, tá bem próxima para uma ajudando a outra nesse momento, nessa fase da vida, já que a gente passou por todas as fases da vida juntas, né? E amigas, de qualquer tempo que eu tenha conhecido, vocês são os amores da minha vida. Então assim, não fiquem pensando, porque ela tem as amizades lá de infância. Não, eu tenho vocês cada uma no meu cantinho aqui do meu coração. Então eu tenho muito orgulho dessas amizades que eu cultivei, dessas mulheres que estão perto de mim. Eu ainda vou fazer muitas amizades, tenho certeza disso, vou me aproximar de bastante pessoas, ainda vai acontecer todo esse ciclo na minha vida, mas essa volta agora para o Brasil e também um processo de despedida das minhas amizades aqui do Canadá tem sido muito desafiador. A gente pensa que vai tirar de letra, que vai acostumar com isso. Eu, pelo menos, nunca vou me acostumar. Eu sinto falta das meninas aqui todos os dias, por isso que eu vou continuar conversando com elas, né, todos os dias. A gente já está dizendo que quando elas forem para o Brasil, ou eventualmente se eu vier para cá, é obrigatório a gente se encontrar, não é assim, tipo, se der, a menos que alguma não queira me ver, né? Aí talvez eu obrigue, mentira. Mas assim, então essa certeza eu tenho, tá? De continuar a amizade eu não tenho a menor dúvida. As meninas aqui, gente, quando a gente faz amizade e mora fora do país, a intensidade é grande, porque vira família, sabe? Então é um vínculo de carinho muito grande, então eu realmente faço questão de manter essas amizades para sempre, assim, se elas quiserem depender de mim, sempre. Também aproveitando esse episódio para que minhas amigas saibam o tanto que eu amo elas, o tanto que eu prezo pela nossa amizade, o tanto que a nossa conexão é profunda, né? Eu falo que não é encontro, é reencontro, a gente reencontra as pessoas, né? Então eu fico realmente muito emocionada. E pra gente encerrar, eu queria ler um negócio para as minhas amigas, todas as minhas amigas. É a letra de uma música, que eu acho que isso representa muito do como eu vejo e o quanto vocês são importantes na minha vida. Eu quero que vocês se sintam representadas e abraçadas nessas palavras que eu vou dizer pra gente encerrar o episódio de hoje. Eu queria dizer realmente que eu amo muito todas vocês, tá bom? Então vamos lá. Ela não sabe se produzir. Ela não sabe escolher a cor do batom. Ela não fazia ideia do que vestir. Tá doida pra pôr seu moletom. Pra ficar no quarto, deitada na cama, se escondendo do mundo e de quem te ama. E fez da internet a sua melhor amiga, fugindo da realidade da vida. Ela não tem noção do quanto ela é linda. E quando sorri, mais bonita ainda. Só que ela não sabe que para te ver feliz, eu faria de tudo para mudar o seu mundo. Coloca um vestido e um batom vermelho e experimenta se olhar no espelho. Pra gente sair, escolhe alguma roupa. Você fica linda usando qualquer coisa. Mas se você não quiser, eu fico aí com você. No sábado à noite, assistindo TV. Um filme ruim e um vinho barato. O que importa é eu ficar do seu lado. Essa é uma música da Maiara e Maraísa, chama-se Olha no Espelho. Ela fala tudo, assim,
que representa pra mim minhas amigas, e independente de onde elas estejam, de como elas estejam, de como elas sejam, eu quero que elas saibam o grande amor que eu carrego aqui por elas, tá bom? Então um beijo, meninas. Bom, gente, depois dessa choradeira aqui, vamos pro quadro Fala o que te vem na cabeça. Esse é um quadro onde eu conto algo aleatório que aconteceu comigo, tá? Não precisa ter nada a ver com o tema, mas que eu vi, que eu li, que eu vivi e que me fez refletir. Hoje, na verdade, pode até ser que tenha alguma coisa com o tema, porque eu vou contar quando eu fui no aniversário de uma amiga aqui no Canadá. Na verdade, um aniversário, a gente foi comer, né? Ela me chamou, a gente tava super novinha aqui de Canadá, e ela me falou, Ju, vamos sair pra comer, que é meu aniversário, eu queria que você estivesse junto comigo. E nesse dia ia eu, Samuel e o Gui, ele o marido, ela não tinha filho ainda, e o Samuel tava muito doente, muito gripado. Aí eu falei, bom, amor, então, ó, você tá medicadinho, tá comido, já deixei comidinho, eu vou com o Gui pro aniversário. E a gente foi no Taco Bell comer. E aí, gente, pedimos, né, que tacos, aquela comida mexicana, aquela coisa toda, e aí conversando, batendo papo e dando risada, e comendo. Aí foi eu, o Gui, o marido e ela, e dando risada, aquela coisa, tipo uma lanchonete mesmo, assim, né, nada requintado, nada disso. Aí, gente, chegou num belo momento que ficou eu e ela na mesa. A gente tinha acabado de comer, os meninos pegaram a bandeja e foram jogar, tipo igual aquelas lixeiras mesmo de lanchonete, sabe? E eu não sei o que deu na minha cabeça. Gente, eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu conversando com ela, eu fui me afastando no banco, porque a gente tava indo embora, né? Então eu fui me afastando. Só que na minha cabeça, o banco, ele era contínuo, porque eu tava encostada na parede com ela, eu encosto, e os meninos sentados na frente, né, na nossa frente. Na minha cabeça, o banco era um grandão que ia até o final lá, e aí tinha as mesas. Eu não vi que o banco acabava. É até bom que eu tô contando isso depois da choradeira, né? E aí eu fui indo, de repente, gente, eu sumi, assim, ó, blum, eu sumi. Ela tava olhando pra mim na mesma direção, de repente eu sumi. Eu caí no chão, porque eu fui indo. Os meninos deixaram a bandeja, no que eles viraram, eu tava no chão, rindo, ela rindo, assim, gente, de dar dor de barriga. Os meninos viram aquela cena e começaram a dar risada. Só que as pessoas que entravam no restaurante, tipo o canadense, eu nem lembro que nacionalidade era, mas de outras nacionalidades, começaram a ficar puto, olhando os meninos, não sabiam que eles estavam com a gente, e porque eles estavam rindo que eu tinha caído. Gente, brasileiro ri de quem cai, né? Mas os gringos não, eles estavam assim, você está bem? Tipo, vocês estão rindo, tipo, chamaram a atenção deles porque eles estavam rindo. Aí eu falei, não, a gente tá junto e tal, não se preocupa. Gente, eu juro pra vocês que essa história virou uma das histórias mais hilárias, assim, porque inclusive o meu amigo, o marido dela, me mandou mensagem esses tempos atrás falando disso. Ai, Ju, ainda bem que você não contou o dia que você caiu no Taco Bell. Eu falei, pois eu vou contar no próximo episódio que eu gravar, só pra você largar a mão de ser besta. Então estou contando, tá? Eles vão saber quando eles ouvirem esse episódio o tanto que, olha, foi muito engraçado e valeu a pena. Então eu fico muito feliz de ter passado esse aniversário com uma das minhas amigas muito queridas aqui do Canadá, tá bom? Então, ó, gente, vamos encerrar esse episódio. Se fizer um quentinho no coração de vocês, eu vou ficar muito feliz. Compartilhem com as amigas de vocês, para elas saberem o quanto vocês são importantes na vida dela. Eu vou compartilhar esse episódio com as minhas amigas. Espero que elas ouçam. E é isso, siga a gente nas redes sociais, aproveita para seguir o podcast aqui, clique em seguir e na estrelinha, gente, é importante que você dê a nota, tá bom? Pro episódio. Um beijo, até o próximo episódio, tchau, tchau!